Olá, gente. Começando nossa segunda aula sobre os conceitos de Física 1 da semana 1. Vamos trabalhar principalmente com a posição ou deslocamento, a velocidade, que ainda pode ser a velocidade média ou velocidade escalar, e a aceleração de um objeto qualquer. Então podemos trabalhar com carros, com objetos lançados, com uma infinidade de situações diferentes. Normalmente, a gente considera que os objetos eles estão se movendo numa linha unidimensional. Então essa linha só vai para frente ou vai para trás. Não tem como subir, descer ou ir em qualquer outra direção. Isso facilita um pouco nossos problemas e prepara também para os problemas mais complexos. Então é muito bom que a gente domine essa primeira situação. Então, novamente, os objetos, corpos em movimento, eles só se deslocam para frente ou para trás. E de acordo com os parâmetros fornecidos, a situação, etc., a gente pode fazer um estudo da posição ou do deslocamento do objeto. Podemos calcular velocidade e a aceleração deles. Posição, velocidade e aceleração são conceitos bastante presentes no nosso cotidiano. A gente sabe, de uma maneira bastante informal, o que é posição, velocidade e aceleração. Mas agora a gente vai trabalhar com o sentido físico dessas grandezas físicas. A gente vai afinar um pouco melhor o nosso conhecimento. E, como eu já disse na aula anterior, livrar um pouco dessa bagagem, desse conhecimento comum que a gente aprendeu na vida. Para turmas mais avançadas, que já está lidando com forças e energias, eu gosto de trabalhar no contrário, da aceleração para deslocamento. Mas aí não tem jeito, de uma maneira mais didática, a gente começa com posição, que é alguma coisa mais visual, e a gente depois vai para velocidade e aceleração. Vocês vão ver mais para frente que o contrário ele é fisicamente mais didático. Mas eu sei que para vocês, é o primeiro contato de muitos com física, uma física mais refinada, é melhor começar com posição. Então vamos lá. Em questão de posição, o primordial é adotar um ponto referencial, que eu já discuti bastante na aula anterior. Espero que vocês tenham visto, espero que vocês tenham gostado. Então, tudo que acontece no nosso universo do exercício, adote o exercício como se fosse o universo, porque é o universo onde ele dita as regras, as condições e os parâmetros do que está acontecendo. Então, o exercício ele é magnânimo na hora de adotar um ponto referencial. Você não pode mudar o ponto referencial ao seu bel prazer. Você tem que adotar o ponto referencial do exercício. Se o exercício fala que um objeto se move a tal velocidade em relação ao ponto referencial, vocês têm que levar isso em consideração até o final do exercício. Então nunca percam de vista o seu ponto referencial. Então, vamos considerar que temos um objeto, que seja uma caixinha, situado a uma certa distância desse meu ponto de referencial. E vamos considerar que essa distância é de 2 metros. Esses são valores que eu estou criando agora. Se isso acontece para um tempo igual a 0, quer dizer, no início da minha observação, eu percebo isso, que eu tenho um objeto a 2 metros do meu ponto de referência, então a posição inicial do meu objeto é igual a 2 metros.
A posição inicial é muito importante para a gente calcular depois velocidade média e velocidade instantânea, né, e usar as equações horárias para definir os parâmetros que o exercício estiver pedindo para a gente. Então sempre percebam a importância das condições iniciais do seu problema. Por quê? Bom, a essa altura vocês já devem saber calcular a velocidade. Então, supondo que no tempo igual a zero, meu objeto está a 2 metros do ponto de referência. Para t igual a 1, o meu objeto, o mesmo objeto, ele já está a 4 metros. Se eu for calcular a velocidade, então velocidade igual a deslocamento dividido por tempo. Se eu não perceber e der importância para a posição inicial, para as condições iniciais, né, do meu problema, e considerar simplesmente que o objeto está na posição 4, então a posição dele é 4, então é 4. O tempo que passou foi 1 segundo, então a velocidade vai ser de igual a 4 metros por segundo. O que está errado, porque o deslocamento ele é a posição final do objeto, dentro do intervalo estudado, menos a posição inicial do objeto, que nesse caso é 4 menos 2, que é igual a 2. Então, a velocidade real desse objeto seria 2 dividido por 1, igual a 2 metros por segundo. Então, percebam que, por uma questão de considerar ou ter desconsiderado a posição inicial, as condições iniciais do meu problema, eu tive um erro de 100% do resultado final, mostrando a importância deste parâmetro. Antes de passar para situações um pouco mais complexas, vamos falar um pouco também, continuar falando um pouco de deslocamento. Bom, a posição inicial desse meu objeto, eu já tinha falado que era 2 metros. Então, para t igual a zero, no instante t igual a zero, o objeto estava a 2 metros de um ponto de referência. Já para S1, que eu vou falar que é a minha posição para t igual a 1 segundo, o objeto estava a 4 metros do meu ponto de referência. Ele não estava a 4 metros do ponto inicial. Esse é extremamente importante vocês perceberem a diferença. Ele não estava a 4 metros do ponto inicial do objeto. Depois de 1 segundo, ele estava a 4 metros do ponto de referência. E é por isso, novamente, que o deslocamento, a posição final menos a posição inicial, vai ser igual de 2 metros. Percebam que é um deslocamento positivo. E é um deslocamento positivo porque a posição final ela está mais distante do ponto de referência do que a posição inicial. Se, por acaso, o meu objeto tivesse vindo para essa direção, né, ele estivesse ocupando aqui a posição menos 2, então, vou até escrever de verde para mostrar que é essa a segunda situação. Então, ΔS seria a posição final, seria menos 2, menos a posição inicial, que continua sendo 2 metros. Então, o deslocamento será de menos 4 metros. Então,
Percebam novamente a diferença entre posição e deslocamento. Ele se deslocou em relação a uma posição inicial. Só que a posição é em relação ao ponto de referência. Então, em relação ao ponto inicial, que ele estava na posição 2 metros, distante do ponto de referência, ele se deslocou menos 4 metros. O 4 metros é uma distância física, né? Quer dizer que ele está 4 metros à esquerda da posição inicial. Esse menos é com relação ao ponto de referência. Se ele tivesse deslocado 4 metros positivos em relação ao ponto inicial, ele teria vindo para cá. Ele estaria ocupando agora a posição 6 metros em relação ao ponto de referência. Mas como ele se deslocou para cá, e está ocupando agora a posição menos 2 metros, ele se deslocou 4 metros para este sentido. E por isso o menos, que ele se aproximou do ponto de referência. Então, percebam que esse menos ele não tem um sentido de inexistência, de estar devendo. É um sentido de sentido. O sentido que a gente considera físico, né? Temos a direção é simplesmente uma dimensão, né? Uma linha reta, infinita. Agora o sentido que a gente dá é justamente para que lado a gente considera positivo e para que lado a gente considera negativo. É simplesmente a direção da setinha. Bom, agora que a gente viu qual a diferença de um deslocamento positivo e de um deslocamento negativo, a gente consegue perceber porque eu posso ter uma velocidade positiva e uma velocidade negativa. Uma velocidade positiva implica que o deslocamento é positivo. Uma velocidade negativa implica que o deslocamento foi negativo. E por que isso? Porque o outro parâmetro que a gente usa para calcular a velocidade é o tempo. E o tempo, ele é sempre positivo. Ele nunca pode ser negativo. Não consigo voltar no tempo. É aquela questão que eu falei na aula anterior, do tempo ser uma grandeza absoluta, pelo menos dentro da física clássica. Então ele sempre avança. Bom, dentro de situações bastante simples, eu posso calcular que a velocidade é simplesmente a variação da posição dividido pelo tempo, o intervalo de tempo que passou, né, entre as medidas. Só que essa velocidade, ela também pode variar com o tempo. Se eu considero um simples intervalo espacial e um intervalo temporal, eu vou calcular a velocidade naquele trecho. Não importa se a velocidade alterou, diminuiu ou aumentou. O importante é qual é a posição final, qual é a posição inicial e o tempo que demorou para esse objeto ocupar as duas posições. Num instante ele estava na posição inicial, no outro instante estava na posição final, e daí eu tiro um intervalo espacial e um intervalo temporal. E é por isso que eu chamo essa velocidade de velocidade média. Porque não importa se a velocidade se alterou no meio do caminho. O que importa
de novo, posição final, posição inicial e o tempo que demorou, levou entre as duas posições. Agora, a gente sabe que a velocidade ela pode se alterar livremente, como se estivesse num carro. Você faz o trajeto da sua casa para o seu trabalho, para a sua escola, qualquer lugar que seja, e neste caminho, se você está dirigindo o carro, a velocidade aumenta, a velocidade diminui de acordo com a necessidade, até com as possibilidades, né? Seja limite de velocidade da estrada, ou seja por conta de trânsito. Obviamente a gente quer que essa velocidade média seja mais alta possível, mas porque aí a gente vai conseguir terminar um percurso fixo, né? Imagine que novamente é a distância entre sua casa e o seu serviço, no espaço de tempo mais curto possível. Né? A distância vai ser sempre fixa. O tempo que vai ser alterado de acordo com as condições do dia. Então, se a nossa velocidade média for mais alta, quer dizer que o tempo que a gente levou para fazer esse mesmo percurso foi menor. E fazer um percurso em menos tempo é tudo que a gente quer. Né? Chegar mais rápido no serviço, chegar mais rápido em casa. Não perder tempo no trânsito. Só que, novamente, durante esse trajeto, vocês percebem que a velocidade, ou mesmo a velocidade do trem, do ônibus, elas se alteram bastante. Tem que parar no semáforo, parar por causa de trânsito, parar para pegar ou descarregar passageiros. E sempre entre estar parado, que vamos chamar de velocidade zero, entre estar parado e ter uma velocidade diferente de zero, tem um certo intervalo de tempo, que é onde age a aceleração. É a aceleração que vai levar o corpo que está se movimentando de uma velocidade para uma outra velocidade. Quer seja de uma velocidade nula para uma velocidade, por exemplo, de 10 metros por segundo, ou para uma velocidade negativa, né, se for um movimento retrógrado, que é 5 metros por segundo. E mesmo se depois de um tempo que alcançou essa velocidade, tem que reduzir por causa do trânsito, então diminuiu a velocidade média, até parar totalmente, porque chegou no destino. E a gente pode representar essa variação, né, que aqui fica um tanto quanto bagunçada, num plano cartesiano, que acaba se tornando um pouco mais fácil por conta da graduação, né, das distâncias, né, entre as posições. Por isso que é importante que vocês aprendam a representar essa variação da velocidade ou mesmo da posição num gráfico, e os exercícios que foram apresentados nas listas de apoio, eles trabalharam bastante com essa questão de velocidade média, velocidade escalar. Então é sempre bom resolver os exercícios. Pois bem. Nesta altura do campeonato, é muito importante que vocês já dominem a interpretação de gráficos, né, de planos cartesianos. Se vocês tiverem ainda dificuldade, eu posso tentar fazer uma aula específica para isso, não acho que vai demorar muito.
Mas ainda assim, eu apelo para que vocês, se não entenderam ainda plano cartesiano, vão atrás para assimilar um pouco melhor esse conhecimento. Então suponha que entre vocês saírem das suas respectivas casas e chegarem no serviço, demore 60 minutos. Minha escala de tempo é 100 minutos. A velocidade, como eu estou no carro ou no ônibus, vai ser em km por hora. A partir do momento que vocês saem da casa de vocês, a velocidade aumenta um pouquinho. Vocês podem estar indo até o carro ou indo até o ponto de ônibus ou até a estação de metrô ou ainda trem. Quando vocês chegam lá, no trem ou no metrô, vocês têm que ficar parados na estação esperando o trem chegar. Então a velocidade referencial é nula. Assim que vocês entram no trem, ele acelera de uma maneira razoavelmente rápida até uma velocidade razoável. Vou fazer um pouco mais achatado. O trem acelera até uma certa velocidade e permanece nessa velocidade por um certo tempo, até chegar a uma distância da próxima estação. Quando chegar nessa distância, é uma questão de segurança, eles desaceleram, perdem velocidade, até chegar na estação. E lá o trem fica parado alguns segundos, né, descarregando, carregando passageiros, fecha as portas e novamente acelera até a velocidade de cruzeiro. E permanece nessa velocidade durante um tempo, novamente até ter que parar na próxima estação. E novamente desacelera. Então percebam a variação da velocidade, né, ao longo do meu trajeto de casa até o serviço. Eu saí de uma velocidade nula, num tempo nulo, né, que é o tempo inicial. Andei, então velocidade baixa. Tive que acelerar, né, entre eu estar parado e eu estar andando, eu também tive que acelerar. Mas a aceleração é rápida por um tempo muito curto. Né? Na segunda passada eu já estou na minha velocidade de andar. Esqueci de representar o tempo que fica parado na estação. Então, eu andei, minha velocidade pequenininha, cheguei na estação, parei, então minha velocidade nula. Entrei no trem, a velocidade aumenta bastante. E assim vai fazendo, né, o metrô, o trem, até chegar na estação que vocês vão descer. Então percebam que, neste caso aqui, em momento nenhum a velocidade é negativa, porque em momento nenhum eu voltei em relação ao ponto referencial. Percebam que aqui é o gráfico, né, da velocidade em função do tempo. O tempo referencial eu ter saído de casa. Se eu adotasse uma velocidade em relação à distância da minha casa, o gráfico ficaria com uma cara bem diferente. Aqui também não é muito usual fazer esse tipo de gráfico. Agora, se por exemplo eu fosse planejar uma viagem, eu fosse viajar com a família, então novamente eu vou fazer meu gráfico da velocidade em função do tempo. Como
Como a gente vai viajar de carro, então eu saio de casa com o carro. Então todo mundo entra no carro, manobro o carro e saio. Então acelero um pouquinho até chegar no limite de velocidade das ruas locais, né, do meu bairro. Consigo entrar na estrada, mas antes de entrar na estrada eu tenho que parar. Então eu desacelero, eu tenho que parar para poder entrar, né, na alça de acesso da estrada. Para um pouquinho, aí eu consegui, então acelero bem rápido. E aí chego até o limite de velocidade da estrada. E assim o tempo passa, estou lá na estrada e de repente alguém descobre que esqueceu alguma coisa em casa. Ah, esqueci o carregador. Caramba, meu! Aí então eu pego o primeiro retorno. Então o que eu tenho que fazer? Desacelerar, pegar o retorno, tem que esperar a oportunidade para entrar na estrada e a partir daí a minha velocidade vai ser negativa. Por quê? Porque, deixa eu ver se tá enquadrando, não está. Então, a partir daí, a minha velocidade vai ser negativa. Por quê? Porque imagine que esse percurso que eu fiz, desde que eu saí de casa até pegar a estrada, seja uma linha reta. Sendo que o ponto de referencial é a minha casa. Então, todos os deslocamentos que eu fizer vai ser em relação a esse ponto referencial inicial, né? Até o momento que eu tive que parar, né, para pegar o retorno na estrada, a minha velocidade era positiva, porque o deslocamento era positivo, né? Então eu estava fazendo esse caminho. Quando eu tive que pegar o retorno para voltar para casa para pegar o carregador que alguém esqueceu, eu tive que fazer o caminho inverso. Quando eu comecei a fazer esse caminho inverso, o meu deslocamento em relação ao trecho que eu fiz o retorno começou a ser negativo. Até aqui, o deslocamento estava sendo positivo. Então a velocidade era positiva. Quando o deslocamento se tornou negativo, implicou que a velocidade também era negativa. E por isso que no gráfico, os valores de velocidade adotados, né, nesse movimento são negativos. Mas o tempo, por ser uma grandeza absoluta, ele continua passando. Eu não vou conseguir voltar no tempo, né, para